Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim, a Unimed que possui plano de saúde para cuidar da sua saúde. E principalmente neste mês de outubro, a Unimed está com uma campanha maciça em nome de todas as mulheres para que você faça os seus exames de rotina, procure o seu ginecologista, procure o seu médico para cuidar da sua saúde. E para falar sobre esse cuidado da mulher, está aqui conosco o médico que é cooperado da Unimed, o Dr. Alexander Manfredini, que é ginecologista, obstetra e também mastologista. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, Sandra. Muito obrigado pelo convite e espero conseguir esclarecer os assuntos sobre o nosso câncer de mama e a saúde da mulher, que são tão importantes. Pois é, doutor, esse mês de outubro a gente trabalha muito esse tema. Claro que a gente tem que procurar o médico em qualquer época do ano, sentindo qualquer sintoma principalmente. Mas este mês em especial a gente reforça esse cuidado da mulher. Exatamente. O Outubro Rosa foi iniciado nos Estados Unidos, né, na década de 90, em Nova York, que começou, mas esse movimento foi criado realmente para a gente fortalecer a saúde feminina, né? Então, de uma forma geral, não somente a mama. Então, é interessante que aquela mulher que hoje, né, ela está inserida no mercado de trabalho, ela está inserida na família, e muitas vezes ela não tem tempo de fazer seus exames periódicos, né? Então, é aquele mês que a mulher olha: eu não fiz meus exames, está na hora de fazer, enfim, já passou. Entendeu? Ainda mais por causa dessa pandemia, né? Sim. Muitas mulheres estão fazendo os exames após 3 anos, né? Retornando os exames periódicos. Então, realmente, no Outubro Rosa, então, remete ao cuidado com ela mesma. Pois é, doutor, e cada vez mais nós escutamos notícias de que mulheres cada vez mais jovens têm câncer de mama. O que isso quer dizer? Realmente, a gente sabe que os diagnósticos estão cada vez mais precoces mesmo, então reforça ainda mais a questão do autoexame, né, e ela fazer esses exames. Então, assim, a gente sabe que o ideal é descobrir o câncer de mama numa fase que ainda não é perceptível, né? Sim. Mas a gente sabe que muitas vezes esse câncer pode se dar até antes dos 40 anos, né? Que a indicação é realizar a mamografia, né, anual a partir dos 40 anos, né? Mas a gente sabe que os cânceres muitas vezes podem começar antes, né? Então, muitas vezes esse diagnóstico é feito pela própria mulher, no seu exame em casa, né? Enfim, que ela faça depois do banho ou quando ela está passando algum creme. E
exame deverá ser feito sempre após a menstruação, porque a mulher no período menstrual ela está com a mama mais inchada, mais edemaciada, e daí dificulta a questão do exame físico. Então fica mais claro esse exame após a menstruação. Câncer de mama e a relação com a amamentação, tem alguma coisa a ver? A gente sabe, então, que a amamentação é um fator protetor, né? A gente sabe que ter filhos antes dos 30 anos é um fator protetor também. E a amamentação faz com que as células mamárias elas atinjam o último grau de diferenciação. Então, quanto mais elas se tornam diferenciadas, que na amamentação elas atingem o 4º grau, menos chance essa célula tem de se transformar em um câncer de mama. Então, não quero dizer que a mulher que amamenta não irá ter câncer de mama, mas a chance dela ter câncer de mama é muito menor do que as que não amamentam. Pois é. No período ali da menopausa, algumas mulheres também têm câncer de mama nessa época. Por quê? O que muda hormonalmente no nosso organismo? Exatamente. A incidência maior, né? Claro que a gente está vendo que a incidência de câncer de mamas em pacientes jovens está aumentando. Certo. Mas globalmente é dos 55 aos 65 anos, né? Então, o que acontece? Hoje, não só o câncer de mama, mas todos os outros tipos de câncer, o fator de risco mais importante é a idade. Então, a gente atribui, né, esse câncer após a menopausa pelo envelhecimento, né, celular. E a gente sabe também que a questão da diminuição dos hormônios femininos também culmina, né, com esse aumento da incidência, né, do câncer de mama. Outra questão importante que você perguntou até anteriormente, por que também está crescendo a incidência dos cânceres de mamas em pacientes jovens? Sim. Então, até a gente foi eu e a doutora Marília, a minha esposa, que é mastologista também, a gente foi numa atualização que teve em São Paulo, que foi a jornada de mastologia, e teve um estudo americano, né, muito importante com diversas mulheres, e a gente conseguiu ver, né, através desses estudos que os hábitos de vida são muito importantes. Então, realmente, eles viram que a mulher hoje ela está bebendo mais álcool, está ingerindo mais álcool, mais tabaco, né, e a proporção de atividade física está muito baixa, tá? Ainda mais a pandemia, acho que atrapalhou muito, né, as pessoas nessa questão da atividade física e de uma alimentação saudável. Então, atribuindo tudo isso, a gente sabe que juntando tudo isso é um dos fatores que a gente imagina que está aumentando o número de câncer de mama na população em geral e também, principalmente nas mais jovens. Antigamente se falava que tinha incidência maior em determinadas raças. Hoje isso caiu por terra ou ainda existem algumas que predominam o aparecimento do câncer? Exatamente. O câncer de mama ainda, né, a raça que mais existe é nos judeus askenazis, que eles têm já uma mutação genética bem importante e muitas vezes, então, essa criança, né, ela já nasce com a mutação e por uma questão já de anos, né, alguns anos, ela poderá manifestar essa doença bem precoce, né. E a gente sabe que em algumas regiões, né, do Mediterrâneo, aqui no Brasil, principalmente as regiões sul e sudeste, são onde a incidência do câncer de mama é mais alta, tá? E principalmente a mortalidade nessas pacientes é mais alta. Então, por que se atribui isso? Se atribui principalmente pela colonização, né? Essa região sul e sudeste foi muito colonizada pelo pessoal da Europa, né? A origem europeia, e a gente sabe que nesses países desenvolvidos a incidência de câncer de mama é mais alta. Hoje as meninas, elas menstruam cada vez mais cedo. O nosso corpo parece que ele está totalmente diferente do que na nossa época em que a menstruação começava a aparecer lá pelos 13, 14 anos. Hoje já se escuta de meninas que começaram a ter o período menstrual lá pelos 10, 11 anos. Junto com isso, já começam também a iniciar uma vida sexual e usar o anticoncepcional. Isso também é prejudicial? Assim, ó, a questão bem importante, o anticoncepcional até então não tinha visto, a literatura era muito contraditória. Alguns trabalhos mostravam que aumentava o risco de câncer de mama e outros que não alterava. Sim. Então o que se tem de concreto hoje que
O uso do anticoncepcional por mais que 15 anos, ele aumenta o risco relativo de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Então a gente sabe que até os 15 anos o risco é muito parecido com o da mulher. Então toda mulher tem o risco de 1% ao ano de desenvolver o câncer de mama. E esse risco pode aumentar após os 15 anos de anticoncepcional, a partir de ficar em 1,2, 1,3. Então a gente sabe que então, o uso prolongado, né, do anticoncepcional, ele aumenta o risco de desenvolver, certo? Mas não é uma proporção assim, que eu vou te dizer, considerável para a gente deixar de usar. Então é discutível o ginecologista junto com sua paciente conversar sobre os métodos, né? Tem outros métodos que estão por aí que realmente não são o anticoncepcional oral, e tem os implantes, tem os DIUs, enfim, tem outras modalidades que a gente consegue minimizar esse risco. Pois é, doutora, já que tu tocou nesse assunto, o DIU, por exemplo, existe um DIU que libera hormônio, correto? Esse hormônio não vai ser prejudicial com o passar do tempo também? Excelente pergunta, tá? Então, os DIUs, tá? Tanto tem 2 DIUs hoje no mercado, certo, quanto tem um implante, que que os pacientes falam que é um chip que coloca no braço. Eles liberam somente a progesterona. Tá? Então não tem o estrogênio do anticoncepcional oral. A maioria dos anticoncepcionais orais, eles são combinados. Tem o estrogênio e a progesterona. Estes DIUs e os implantes, eles liberam somente a progesterona, numa dose muito baixa. Então, olha que interessante. Às vezes a concentração deles é equivalente a 2, 3 anticoncepcionais orais. E eles podem durar 3, às vezes 5 anos. Mas aí a gente pensa assim, mas por que eles têm uma dose tão baixa? Porque eles não passam pelo fígado, não tem a passagem hepática. Então, o anticoncepcional tem uma dosagem tão alta porque ele perde um pouco no esôfago, no estômago, vai ser metabolizado no fígado para depois ser absorvido no intestino para realmente ter o efeito dele. Então a gente sabe que hoje, cada vez mais, eliminar a passagem hepática é um efeito benéfico. Aí essas doses são muito menores, então a dose destes hormônios na corrente sanguínea é muito menor, e tem um benefício adicional, é que todo hormônio que passa pelo fígado, ele interfere na coagulação. Então por isso que o anticoncepcional oral aumenta o risco de trombose. Então a gente, tirando essa passagem hepática, a gente consegue um benefício enorme e um ganho, né, de segurança, tanto na questão da eficácia do método, né, que são métodos mais eficazes, também menos risco de uma forma geral para o paciente. E a reposição hormonal? A reposição hormonal, então, é muito contraditória. Tem estudos antigos que mostravam que aumentava o risco de câncer de mama. Sim. Então, hoje, as pacientes que entram na menopausa, e elas com muitos sintomas, né, os sintomas importantes como calores, né, que chamam de fogachos, aquelas ondas de calor, irritabilidade, pele seca, dor na relação sexual, insônia, esse período, né, da menopausa, realmente, se a paciente teria condições, se ela não tem nenhuma comorbidade, né, alguma doença importante, ela poderia realizar essa reposição, mesmo tendo parentes de primeiro grau com câncer de mama. Certo. Então, a paciente com câncer não pode realizar a reposição hormonal, mas os familiares dela poderiam realizar de uma forma controlada, onde ela vai passar no seu médico periodicamente para realizar os seus exames. Então, o que a gente sabe? Que nos estudos anteriores o hormônio aumentava, né, o câncer de mama na reposição hormonal. Hoje é uma reposição hormonal diferente. Então são outros hormônios, né? Então, a partir disso foi visto que essa chance minimizou bastante. Então, a gente costuma recomendar, quando tem esses sintomas, realizar a reposição hormonal. Pois é, mas, doutora, aproveitando esse gancho, hoje é muito comum também as mulheres usarem as próteses de silicone. Qual é a relação da prótese para a detecção de um câncer de mama? Facilita, dificulta, já que ela é colocada sobre o músculo, correto? Assim, então, as próteses, a maioria, né, estéticas, né, são colocadas acima do músculo, mas abaixo da glândula, tá? Sim. E o que acontece? Hoje, com a mamografia e os exames de imagem mais aperfeiçoados, a prótese não interfere.
A gente consegue minimizar aquelas zonas cegas que não se visualizava possíveis alterações, porque a gente consegue, com algumas manobras, a gente consegue deixar a prótese no lugar e a gente conseguir avaliar a mama melhor como um todo, né? Então, tanto na mamografia quanto no ultrassom. Então, pensa assim, a prótese está aqui embaixo e a glândula mamária está toda em cima. Então, a prótese, ela até projeta um pouco a glândula mamária. Então, isso, muitas vezes, consegue até facilitar a detecção. Então, a prótese, se a mulher for o seu desejo de colocá-la, ela deve colocar, né? E com o aperfeiçoamento dos exames de rastreamento, ela é indiferente, ela não atrapalharia. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando sobre a saúde da mulher, esse tema tão importante que todos os dias nós devemos prestar atenção no nosso corpo. Se tocar é a melhor fórmula, é a melhor receita para a gente identificar alguns nódulos, alguma oscilação que pode estar acontecendo. E para falar justamente sobre a importância da gente conhecer o nosso corpo, está aqui conosco o Dr. Alexander Manfredini, que trabalha com ginecologia, obstetrícia e também mastologia, que é o cuidado das mamas. Doutor, quando a paciente procura o seu consultório e da doutora Marília também, a primeira coisa é fazer os exames normais. Quais são esses exames que têm que ser feitos anualmente ou a cada 2 anos? Então, pelas diretrizes, né, do Ministério da Saúde, então aquele preventivo que a menina deveria realizar a partir da sua primeira relação sexual já não é mais a indicação. Então hoje a indicação é realizar o preventivo, né, o citopatológico, né, que é o Papa Nicolau, a partir dos 25 anos. Então a gente coletou muito preventivo, né, anteriormente, a partir da relação sexual, e não foi visto um benefício grande de ter coletado esses preventivos. Por quê? Provavelmente até os 25 anos ela irá ter contato com o HPV. A gente sabe que a população nossa é muito incidente o HPV, é o vírus do papiloma humano, então, que ele é transmitido pela relação sexual. Então, uma relação desprotegida, ela poderia entrar em contato. Só que até os 25 anos tem uma coisa chamada imunogenicidade. Então, o que é isso? Ela entrar em contato com esse vírus, mas a sua imunidade está muito alta e ela conseguir combater sozinha isso. Então ela consegue controlar o desenvolvimento das lesões. Inclusive ela pode diminuir essas lesões. E muitas vezes o que a gente fazia? A gente fazia esse controle,
depois ia para procedimentos mais invasivos, como cauterizações, aplicar ácido, o nitrogênio, né, que é aquele congelamento das lesões, e viu-se que não tem benefício, né? Isso, pelo contrário, hoje aumenta a comorbidade quando ela for ter filhos. Então, obstetricamente, né, ela pode, às vezes, ser gerada uma retirada parcial daquele colo do útero, ou os procedimentos realizados como cauterizações, congelamentos, o laser, enfim, pode dificultar depois na questão do parto, né? Então, pode levar a um parto prematuro pela retirada parcial, ou, às vezes, aquela não dilatação, que pode ser pela aglutinação do colo do útero. Então, o que a gente recomenda? Vacinar os nossos crianças, né, pelo HPV. Então, os meninos, né, que são de 11, inclusive, né, o programa agora estendeu para os meninos de 11 a 14 anos, e as meninas dos 9 aos 13 anos, elas realizarem a vacina do HPV. Então, essa vacina são 2 doses, tá? E a gente consegue, essa vacina são 4 cepas do HPV, 2 que mais causam verrugas e 2 que mais causam câncer de colo, vagina e até de pênis. Então, por isso, com essa campanha, né, de imunização para o HPV, a gente conseguiu reduzir enormemente a questão do câncer de colo do útero na população. Então, por isso também que mais um fator que leva a gente a colher a partir dos 25 anos o preventivo. Os exames, agora, os demais, né, eu acho que é importante, assim, que nem o ginecologista, ele não precisa colher o preventivo da adolescente que teve relação, mas não quer dizer que ele não possa examinar a vagina da mulher, a vulva, a região externa, a região interna, ver a secreção, orientá-la, né, e já aproveitando fazer o autoexame das mamas. Acho interessante, na consulta ginecológica, a gente já iniciar esse contato, né, com o toque das mamas. Então essa adolescente, ela já vai se conhecer, ela vai avaliar suas mamas, a gente vai tirar dúvidas, às vezes é uma mama maior que a outra, uma mamila maior que o outro. Então a gente tirar essas dúvidas, esses tabus, e ela procurar se autoconhecer. Então, o que é interessante, essa paciente que a gente pede para ela examinar a mama, pelo menos depois da menstruação, ela vai examinar 12 vezes ao ano. E mais o seu ginecologista, o seu mastologista, né? Mais uma vez. Então, são inúmeros exames durante um ano, e que quando, se porventura aparecer alguma lesão, ela vai perceber, isso aqui eu não tinha, agora eu vou procurar ajuda. Já vai estar conhecendo direitinho, né? Identificando. Doutora, o exame que se faz anualmente aí para ver se a gente não tem nenhum problema na mama, ele ainda gera muitas controvérsias. Existem muitas notícias que desaconselham a fazer a mamografia. Os profissionais aconselham a fazer. Qual é o risco, o real risco de se fazer a mamografia? Excelente pergunta, sabe? O benefício também, né? Assim, uma coisa bem interessante sobre essa pergunta é que algumas pacientes realmente estão nos procurando que elas não querem fazer a mamografia. E elas perguntam, eu tenho prótese, né? Vai romper a prótese e tal. E primeiro que essa pergunta, então, as próteses são testadas, tá? Pelo Inmetro. Sim. Então, a gente sabe o quanto de pressão é exercida na mamografia, e essas próteses que são testadas têm aprovação que podem ser realizadas a mamografia. Então, nenhuma prótese que foi autorizada pela nossa vigilância sanitária foi autorizada sem que houve os testes, né? Então, isso aí é um tabu, não é verdade. Então, a gente pode realizar a mamografia. Agora, a paciente diz assim, eu não poderia fazer a ressonância, né, que é um exame mais caro, eu tenho condições e tal. Então, o que a gente viu? Que a ressonância não é o exame de rastreamento para o câncer de mama, tá? Então, a ressonância é interessante para quando temos dúvidas com mamografia e ultrassom de mamas. Daí a gente pode lançar a mão também da ressonância para eventuais dúvidas, ou em pacientes de alto risco. Então, pacientes de alto risco, o que é? São pacientes onde tem algum familiar de primeiro grau, como mãe, filha ou irmã com câncer de mama, tá? Ou quando a gente tem mais de 2 familiares com menos de 50 anos com câncer de mama, ou um câncer de mama masculino, né, na família, tá? Que é super importante também. O câncer de mama pode dar em homens, né? Claro que a gente sabe que 99% dos cânceres de mama são femininos e 1% é masculino. Então essas pacientes se beneficiariam de fazer a mamografia junto com a ressonância. Mas em nenhuma faixa etária mostrou que a mamografia não deve ser realizada.
o que acontece? Esses estudos agora foram atualizados, né? E a gente viu que tem um pessoal que na Suécia, que é um coordenador, se chama Tabar, e ele conseguiu provar com estudos populacionais, né, multipopulacionais, que a mamografia foi o único método que reduziu o câncer de mama. Então, hoje, a mamografia, os estudos estão mostrando entre 30% até 39% de redução da mortalidade. Desculpa, eu falei redução do câncer de mama. Redução da mortalidade. Então, por que será, doutor, que ela reduziria a mortalidade? Porque a gente consegue diagnosticar uma doença pré-maligna, que ela ainda não se tornou maligna. E a gente fazendo a cirurgia e depois os outros tratamentos, a gente consegue evitar com que ela tenha aquela chamada metástase, a chance de metastatizar. Então a gente sabe que o câncer de mama, por si só, se fosse na mama, ele não mataria nenhuma paciente, nenhuma paciente morreria de câncer de mama. O problema são a doença que se espalha, né? A doença metastática, que a gente sabe que vai principalmente via linfática e ela vai principalmente para ossos e fígado, e pulmão e às vezes no cérebro. Então a gente sabe que a gente diagnosticando nesta fase onde a mamografia visualizou essas lesões, a gente consegue realizar o tratamento e reduzir a mortalidade. Outra questão também que gera muita controvérsia é a questão da radiação. Muitas mulheres se recusam principalmente porque a radiação fica infiltrada no organismo. Que forma essa radiação é eliminada? Interessante. Antigamente, então, até tem alguns estudos que mostravam que o ideal é fazer mamografia a partir dos 50 anos até os 69, a cada 2 anos. Certo. Esses estudos suecos, né, principalmente multipopulacionais, eles viram um benefício de iniciar antes, então aos 50 anos. E em vez de a cada 2 anos, anualmente. Tá? Vamos entender o porquê. Eles avaliaram também o risco, que é uma pergunta interessante. Por que eu vou fazer mais exames? Se tinha uma recomendação aos 50, eu vou partir para 40, e era a cada 2 anos eu partir para anual, o que acontece? A radiação, então, ela fica com a gente. Então, o raio-x que a gente fez quando era pequeno, essa radiação vai ficar no nosso corpo. Só que o que acontece? A gente, com os aparelhos hoje melhores, né, os mamógrafos digitais, a gente consegue diminuir esse risco cumulativo, porque eles emitem menos radiação. E o benefício, mesmo que tenha um pouco de radiação, é maior do que o prejuízo que ele pode ser um câncer induzido por radiação. Então, esses estudos mostraram que realmente o benefício é muito maior do que o prejuízo. Então, a gente sabe que vale a pena, mesmo com algumas mulheres com dúvidas, né, a gente começar esse rastreamento cedo, pois o índice de mortalidade diminui, imagina, 39% a menos de morte na população feminina com a realização dessa mamografia. Então a gente sabe, hoje a incidência do câncer de mama está muito alta, né? Então, como eu disse para vocês, a questão dos hábitos de vida, né? Então a gente sabe que a incidência está em torno de 65 novos casos para cada 100 mil mulheres. Vamos pensar, população aqui de Erechim tem mais de 102 mil, esse ano provavelmente vão ter pelo menos 65 novos casos, sabendo que na região sul e sudeste é maior essa incidência, né? Pensando em Brasil, é um pouco maior, a mortalidade é maior. Sabendo que 65%, né, dessas pacientes, 24% delas irão morrer de câncer de mama. Então a mortalidade é muito alta. Então, vamos fazer mais exames, mesmo que a gente saiba que tem uma radiação, né? Eu concordo contigo, tem essa radiação, mas a questão da mortalidade a gente vai diminuir 30% a 39%. Outra questão, doutor, às vezes passou-se por esse período todo de câncer de mama, fez quimioterapia, fez todos os exames e tratamentos necessários. Resultado ok, está curada. Depois de 2, 3 anos, câncer de mama novamente. Por quê? Olha, essa tua pergunta assim, foi excelente no sentido de que essa conscientização, né, que a gente sabe que mesmo que a paciente fez todos os tratamentos, ela tem um índice de recidivar. O que é recidiva? É quando o tumor retorna. Né? Tem alguns estudos enormes que fizeram, de um instituto lá americano chamado Dana-Farber, que eles viram
quais são as pacientes que mais recidivam, então esse câncer recidiva. E eles conseguiram provar, então eles colocaram as pacientes em 2 grupos, as pacientes sedentárias, uma dieta não adequada, e as outras pacientes que faziam atividade física e tinham uma dieta adequada. Olha que interessante. No grupo das pacientes que realizaram exercícios físicos moderados, o que seriam exercícios físicos moderados? Aí fica a dica para as mulheres. São 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos, 5 dias na semana, moderados, reduziu a chance de recidivar o tumor em 30%. Então esse estudo saiu esse ano. Olha, tá? que importante. Super importante, assim, foi no congresso que a gente estava lá em São Paulo, né, que essa jornada, realmente, essa palestrante internacional abriu o estudo para a gente e mostrou que a dieta é super importante, o tabagismo, né, a questão da alimentação, mas o mais importante foi o exercício físico moderado. O que seria um exercício moderado? Até eles falam, com um termo americano que eles falam em inglês lá, que é can't talk. É um exercício que tu não consegue falar. Então aquela caminhada que você vai falando, enfim, essa não é um ritmo legal. Certo. É um ritmo, seria um pouco mais. A gente chama moderado. Então a gente conseguiu reduzir 30% a chance desse tumor voltar. Então, a gente sabe que a paciente que foi acometida pelo câncer, realmente ela fica um pouco mais sedentária, ela às vezes se socializa menos, né, um pouco por aquela questão estética, cabelo, mama, né. Então, a gente sabe que não, a gente tem que estimular essas pacientes a realizar o exercício físico, tá? E ela saiba que ela vai ter um ganho de 30% menos de recidivar essa doença. Então, é uma medida que é super válida e agora não era uma recomendação, agora tem estudos mostrando uma redução importante. Então, a ciência está a favor, realmente, da gente continuar a ter um exercício físico mesmo depois do câncer. E principalmente porque a gente consegue reduzir a chance desse câncer voltar. É verdade. Doutora, esse mês de outubro aqui que a gente está falando bastante sobre a saúde da mulher, e essa saúde da mulher, ela tem muita relação também com o nosso bem-estar físico, emocional, as visitas ao médico. E nós estamos aqui em Erechim, nós temos uma rede de profissionais excelentes. Só que muitas vezes as mulheres têm um pouco de vergonha de consultar com um profissional do sexo masculino. Temos ótimas profissionais também para dar esse suporte, né? E uma é a doutora Marília, que não está aqui hoje por não conseguir espaço na agenda. Mas é possível ter esse conforto, esse aconchego também com uma médica. Exato. A gente sabe que a procura maior é a mulher, ela prefere o contato, né, com um profissional do mesmo sexo. Mas a gente sabe que hoje as mulheres estão mudando esse pensamento, né? E inúmeros pacientes a gente sabe que com o nosso respaldo, né, no meio, né, a gente sabe que consegue minimizar talvez esses possíveis pensamentos, né? Certo. E a gente consegue, de uma forma com carinho, com respeito, né, com as pacientes, a gente consegue minimizar essa distância. Mas temos outras profissionais, né, como a doutora Clarice, a doutora Paula também, que elas são mastologistas também e elas poderiam atender essas pacientes. Quero te agradecer por estar aqui hoje falando desse assunto tão importante e trazendo à tona informações assim que tão importantes, números que provam que se a gente se cuidar, a gente pode ter longevidade e saúde. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigado a vocês que escutaram e tentaram pelo menos levar um recadinho, né, dessas informações para casa e passar para as pessoas que a gente mais gosta, né, no sentido de saúde geral. Obrigada. E a todos vocês uma boa noite. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta?
Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.